Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 17 de fevereiro de 2024 e nós vamos juntos novamente dar continuidade aqui a nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres, né? Hoje nós começamos o nosso vídeo com a leitura da lição do dia, que é a lição 48, que declara: não há nada a temer, né? Uma lição muito simples, aparentemente muito simples, mas que, na minha opinião, ela é fundamental para todo esse desmanche, esse desmantelamento do sistema de pensamento do ego, né? Porque eu tô lá no meio de uma crise e aí eu repito, não há nada a temer, né? A ideia para o dia de hoje simplesmente declara um fato, não é um fato para aqueles que acreditam em ilusões, mas ilusões não são fatos. Em verdade, não há nada a temer. É muito fácil reconhecer isso, mas é muito difícil para aqueles que querem que ilusões sejam verdadeiras. Aqui nesse primeiro parágrafo, Jesus já dá o pulo do gato da lição, né? Os períodos de prática de hoje serão muito curtos, muito simples e muito frequentes. Apenas repete a ideia com a maior frequência possível. Podes usá-la com os olhos abertos a qualquer hora e em qualquer situação. Todavia, é fortemente recomendado que sempre que for possível, feches os olhos e passes mais ou menos 1 minuto repetindo a ideia para ti mesmo, lentamente, várias vezes. Não há nada a temer. Não há nada a temer. É particularmente importante que uses a ideia de imediato se algo vier perturbar a paz da tua mente. A presença do medo é um sinal seguro de que estás confiando na tua própria força. A consciência segundo a qual não há nada a temer mostra que, em algum lugar na tua mente, embora não necessariamente num lugar que reconheças por enquanto, tu te lembraste de Deus e deixaste a sua força tomar o lugar da tua fraqueza, isto é, da fraqueza do teu ego, né? Desse teu ego, corpo, personalidade, que você infelizmente acha que é o teu ser verdadeiro, né? Você se identifica com ele a tal ponto, nós nos identificamos com esse ego, corpo, personalidade a tal ponto que achamos que somos eles, né? A consciência segundo a qual não há nada a temer mostra que, em algum lugar na tua mente, embora não necessariamente em um lugar que reconheças por enquanto, tu te lembraste de Deus e deixaste a sua força tomar o lugar da tua fraqueza. No instante em que estás disposto a fazer isso, de fato, não há nada a temer. Não há nada a temer, tá? A presença do medo é um sinal seguro de que estás confiando na tua própria força, né? Na verdade, quando nós saímos, né, para viver a vida no nosso próprio dia a dia, né? Esse mundo do ego que nós inventamos, que nós criamos, ele é um local assustador. Se nós formos bem honestos, sim, é assustador, tá? Muito bem. Passamos agora para a leitura do livro do Robert Perry, do Alan Watson com o Robert Perry. Lição 48, dia 17 de fevereiro, não há nada a temer. Não há nada a temer. E aí, ele novamente não coloca um propósito para a lição, tá?
Ele passa para as instruções práticas, vai falar aqui dos lembretes, né, que tem que ser tão frequentes quanto possível. Você pode repetir a ideia com os olhos fechados, em qualquer circunstância, mesmo quando você estiver numa conversa, e isso vai tomar tanto quanto 2 segundos, né? E durante 1 minuto ou 2, você pode repetir a ideia lentamente, várias vezes, durante 1 ou 2 minutos, né? Bom, qual é o propósito que eu vejo para essa lição? Ele até acaba falando disso aqui de forma diluída, né, no comentário dele, e eu acho que talvez ele pense da mesma forma que eu, e apenas se esqueceu de escrever ali o tópico propósito da lição. O propósito da lição é da mesma forma que a lição de ontem, né? Ontem nós repetimos: Deus é a força na qual eu confio. Anteontem repetimos: Deus é o amor no qual eu perdoo, né? Então Deus é a força na qual eu confio. Se Deus é a força na qual eu confio, se Deus é o amor no qual eu perdoo, e a única coisa que eu tenho a temer dentro da minha mente é a minha falta de perdão, a minha própria falta de perdão, né? Então, claro que não há nada a temer, né? Então, na minha opinião, o propósito dessa lição é nos conectar mais e mais e mais e mais com a parte das nossas mentes que nunca se desconectou de Deus, que sabe que nós estamos aqui no mundo de Maia. Vocês entendem? Não há nada a temer. Só tem um jeito de eu realmente acreditar nessa frase. É eu acreditar que isso aqui não tem existência verdadeira. Que isso aqui, esse mundo onde eu tô, não tem realidade, tá? Então, na minha opinião, o propósito dessa lição é me jogar dentro desse lugar na minha mente. Que lugar é esse? A minha mente certa. Tá bom? Resposta à tentação. Quando qualquer coisa perturbar a sua paz mental. Então, repita essa ideia imediatamente. Alguém pode compreender, você pode compreender esse pensamento muito simples de 2 formas. Nada existe de que que nada que eu possa temer existe. E o medo, não vou dar nada, não vou alimentar o medo, tá? Não vou alimentar o medo de forma alguma. Também é uma outra maneira aí de nós praticarmos a lição. Muito bem. Aí ele diz assim, no comentário dele: como o terceiro parágrafo esclarece, esse pensamento está conectado à lição de ontem, sobre confiarmos na força de Deus, né? Então, se eu tô com medo, o que ele fala aqui no terceiro parágrafo, né? Vamos voltar aqui para o terceiro parágrafo. A presença do medo é um sinal seguro de que estás confiando na tua própria força. Eu posso falar essa frase de outra forma. Eu posso dizer assim: a presença do medo é um sinal seguro de que tu estás confiando no teu ego. Tá? Muito bem. Então, como o terceiro parágrafo esclarece, esse pensamento está conectado com a lição de ontem sobre confiarmos na força de Deus versus confiarmos na nossa própria força separada dele, Deus. A presença do medo é um sinal seguro de que você está confiando na sua própria força. À medida em que a lição de ontem falou, aquele que põe a sua fé na quem põe a fé na sua própria fraqueza e se sente seguro, né? Então, quando nós confiamos nas nossas próprias forças, nós sentimos medo, né? É mais ou menos como se a gente fosse atravessar uma ponte
que está balançando e está prestes a cair. Você vai sentir medo. Pode até ser que num golpe de sorte você chegue do outro lado são e salvo. Pode ser que não chegue, né? Aí ele fala uma frase que é muito legal, né? Ele fala assim, o medo não é nada que devamos temer. Então, isso é legal. Por quê? Porque muitas vezes nós temos medo de termos medo. Eu tenho muito medo, né? Eu tenho muito medo. E isso é meramente um sinal de aviso indicando que a nossa fé está mal colocada e que ela simplesmente está pedindo por correção e não por condenação. Essa frase aqui também é maravilhosa, né? Eu tô achando esse livro maravilhoso. Então vamos pegar essa frase, né? Ele diz que nós estamos colocando a nossa fé no lugar errado. E Jesus falou isso nas pregações dele, né? E aí ele fala assim, se nós colocamos a nossa fé no lugar errado, isso pede por correção e não por condenação, não é? Olha isso. Isso aqui é grande, né? Porque isso aqui nos lembra que quando estamos ouvindo a voz do ego, nós não temos que ser punidos e condenados. Nós temos que corrigir esse processo. Nós não, né? O Espírito Santo vai fazer isso por nós. Nós vamos pedir pela correção, né? Então, quando você estiver com medo, a partir de agora, você já sabe que você tem que chegar lá e pedir ao Divino Espírito Santo para corrigir, para ajudar você a colocar a sua fé no lugar certo, que é na voz dele, Espírito Santo, que é em Deus Pai, que é na sua consciência crística, que é na sua mente certa, que está unida a Deus, que é a mente com a qual você compartilha os pensamentos de Deus, não é mesmo? Né? Adorei isso. Que não há esse não há nada a temer, né? Que não há nada a temer, isso é um simples fato. Se olharmos a partir da perspectiva da mente certa. Deus é tudo o que é, tudo que existe. E nós somos parte de Deus. Nada fora de Deus existe. É claro que não há nada a temer. O medo é a crença em algo diferente de Deus. É a crença num falso Deus, um ídolo com poder que se opõe e que sobrepassa Deus. Tudo delírio, todos os delírios do ego, né? Que fica tentando usurpar o lugar de Deus. É esse o verbo que Jesus usa no livro texto, né? Nós secretamente acreditamos que nós fizemos isso. Mas somos nós que estamos com medo daquilo que fizemos. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que nós acreditamos que criamos um mundo e uma identidade a partir de Deus. E aí nós tememos o que nós mesmos achamos que criamos. Mas isso é impossível. Nós só descemos para brincar no playground do ego, na caixa de areia. Foi só isso, tá? Nós só escolhemos colocar um óculos de realidade virtual e brincar de metaverso. É o máximo que a gente pode fazer, na verdade, né? Imagine que os seus filhos desceram para brincar no playground, né, da sua casa. E esse playground, ele é muito seguro. Nada de mal pode acontecer com os seus filhos. Nada de mal, né? Mas os seus filhos estão lá brincando, né? A minha professora de UCEM, ela usava muito esse exemplo, né? O seu filho desceu para brincar de mocinho e bandido.
E ele tem uma arma de plástico. E ele vai atirar no outro. E um vai matar, o outro vai morrer. Você estaria preocupada com isso? Você estaria? Não. Supondo que seu playground é hipoteticamente seguro, né? Né? Vocês entendem? Então é mais ou menos sobre isso que ele está falando. Ou melhor, é sobre isso que ele está falando, tá? Mas, na verdade, o que nós pensamos que fizemos jamais ocorreu, nunca ocorreu. Então não há nada a temer, porque nada real pode ser ameaçado. E aí ele cita a frase da introdução. Nada real pode ser ameaçado, né? Nada real existe, nisso reside a paz de Deus. Se nós acreditamos em ilusões, o medo parece ser muito real, mas nós, na verdade, estamos com medo do nada. O que a lição diz é que isso é muito fácil de ser reconhecido, que não há nada a temer. Mas o que aparentemente faz com que isso seja difícil é que nós queremos que as nossas ilusões sejam verdadeiras. E aqui é que está o pulo do gato da lição, tá? Como nós queremos que as nossas ilusões sejam verdadeiras, porque nós queremos que essa nossa identidade separada, ego, corpo, personalidade, seja real, então o mundo de ilusões tem que ser real. Entende? E aí ele completa. Se as ilusões não são verdadeiras, então nós não somos aquilo que nós pensamos que somos e aquilo que nós gostaríamos de ser. Nós somos, em vez disso, as criações de Deus e não as nossas próprias criações. Então nós nos apegamos às ilusões para validar os nossos egos. E ao fazermos isso, nos apegamos ao medo. Vocês entenderam aqui o que ele falou? Isso aqui para mim é maravilhoso. Para mim, isso aqui é que é o propósito da lição, né? Eu só posso ser real se o mundo de fantasia que eu inventei for real. Se o mundo de fantasia que eu inventei for real, então eu tenho que temê-lo, não é? Mas eu quero muito ser real. Se eu sou real, então o mundo de fantasia que eu inventei tem que ser real. Então eu nunca alcanço o meu ser real, que é o meu Cristo interno, que é o Cristo em mim. Vocês entendem isso? Quando ele declara não há nada a temer, é muito inteligente da parte dos autores citar as frases da introdução do curso. Nada real pode ser ameaçado. Mas espera aí, o meu corpo não é real? Porque eu posso sair daqui e não voltar para casa hoje? Não, meu corpo não é real. Mas tudo bem, eu não sou o meu corpo. A cada vez que nós repetimos isso, meus queridos, é como se nós fôssemos nos desconectando da nossa identificação com a matéria. Do que ele está falando aqui nessa frase, né? Nós somos criações de Deus e não criações de nós próprios. Quando um bebê nasce, a gente vai lá na maternidade ver o bebê, o que a gente fala para os pais? Nossa, mas que bebê lindo! Nossa, o bebê é a cara do pai, o bebê é a cara da mãe. Aí o pai, se Deus ajudar esse pai, o que ele vai fazer? Ele vai lá no cartório e ele vai registrar o bebê com o nome que o casal escolheu, com o sobrenome da mãe e com o sobrenome dele, pai. A partir daquele momento, né? Vamos pegar o meu nome, né? Eu sou Jaqueline Barbosa Mariano, né? Então Barbosa era de mamãe, é de mamãe, o Mariano é de papai. Então, a partir deste momento,
Eu ganhei uma identidade carnal. E aí as pessoas chegam e perguntam pra mim, de quem você é filha? Eu sou filha da dona Aline Barbosa e do seu Manuel Mariano. Ah, isso tá certo? Não, isso tá errado. Eu vim pro metaverso através de papai e mamãe. Daí toda a minha gratidão e apreço. Mas eu não sou filha deles, eu sou filha de Deus. Deus é o meu pai e Deus é a minha mãe. Vocês entendem a diferença? Se Deus é o meu pai e Deus é a minha mãe e eu não sou esse corpo, mas eu tenho esse corpo provisoriamente, esse ego, corpo, personalidade, que um dia se desfará. E nesse sentido é super legal a gente passar por uma terapia na qual nós nos lembremos das nossas vidas passadas, porque é muito legal, porque você vê a personalidade que você tinha. Fala assim, caraca, isso aí, nisso aí, eu sou totalmente igual, eu não superei esses defeitos de caráter. Nisso aí eu já tô bem diferente. Olha que legal, eu fazia outra coisa. Olha que legal, eu tinha outra profissão. Olha que legal, naquela vida eu tive filhos. Nessa vida eu não os tenho. Só meus filhinhos peludos, né? Meu filho peludo tá bem aqui atrás. Meu filho peludo não larga de mim desde que eu cheguei. Tá? Então não há nada a temer. Então essa é a mecânica da lição, tá? Quando nós... Aí ele fala assim... Quando nós nos permitirmos nos lembrar que não há nada a temer... Quando nós conscientemente lembramos a nós mesmos desse fato ao longo do dia, a lição nos mostra que em algum lugar na sua mente, não necessariamente num lugar que você reconheça ainda, você se lembrou de Deus e permitiu que a força dele assumisse o lugar da sua fraqueza. E é isso o que o texto chama de mente correta. Há uma parte nas nossas mentes, na verdade, a única parte que verdadeiramente existe, né? E se vocês pegarem A Humanidade é Isenta de Pecado para ler, é impressionante como o mestre, quando ele recebe a revelação, porque o mestre recebe uma revelação, a voz que fala com ele fala exatamente com isso. A matéria não existe. A voz fala com ele. É maravilhoso. É uma revelação. A matéria não existe. Aí ele fala da mente. Aí a voz fala com ele. Essa mente não existe. É tudo um sonho. Tá? Então, a única parte que verdadeiramente existe, na qual nós já nos lembramos de Deus. E é essa parte que está nos despertando do nosso sonho. Ai, graças a Deus, não tô mais aguentando ficar aqui nesse pesadelo 3D. Não tô mais, quero ir embora, quero sair desse nível de consciência. Já estamos fazendo isso. Ó, hoje, gente, hoje lição 48. Vocês podem acreditar que já se passaram quase 50 dias do ano? E há 5 minutos atrás a gente estava estourando champanhe para comemorar a entrada de 2024. Por sinal, estamos começando o ano novo chinês, que é o ano do dragão, né? Mas astrologicamente falando mesmo, o ano só começa lá pelo dia 21, 22 de março, quando o Sol entra em Áries, tá? E aí é que chegam as vibrações saturninas de 2024, como a gente falou na live sobre a resolução do ano novo, tá bom? Se você não assistiu, quiser a live, é só me mandar um e-mail. Aí ele pergunta assim, você já imaginou como é que foi que aconteceu de você chegar até um curso em milagres e o porquê de ele parecer tão atrativo para você? A sua mente certa criou essa experiência para você. É o seu ser verdadeiro que está falando com você através dessas páginas para despertá-lo. A cada vez que nós repetimos o pensamento de hoje,
não há nada a temer, nós estamos nos alinhando com a parte de nós que já está desperta e que já se lembrou. Se lembrou do que, Jaque? De quem é? Ok? Uma vez que nós já estamos despertos, o resultado é inevitável. Mas nós precisamos desse tempo aparente, dessa aparência de tempo, para nos dar tempo, por assim dizer, para lidarmos com as nossas ilusões e reconhecermos a sempre presente verdade da nossa realidade. Não há nada a temer. Então, se você tiver um grande desafio hoje, respire fundo umas 3, 4 vezes e repita para você mesmo: não há nada a temer. Não há nada a temer. E aí, eu hoje não vou conseguir ler o texto que eu queria ler para vocês, mas eu vou reler o nível de energia do medo, aqui do Poder versus Força, do Dr. Hawkins, tá? Eu já consegui localizar nele as passagens que ele fala de Um Curso em Milagres e eu vou ler para vocês, se Deus permitir, amanhã de manhã, na lição de amanhã de manhã. Então, o nível de energia lá na escala de consciência está lá embaixo, está no nível 100, tá? No nível 100 está disponível muito mais energia de vida. O temor ao perigo é saudável. O medo, que dirige boa parte do mundo, provoca uma atividade incessante. O medo dos inimigos, do envelhecimento e da morte. O medo da rejeição e uma miríade de medos sociais. Eles são os motivadores básicos para a maior parte das pessoas. Quem é que é o dono do medo? É o sistema de pensamento do ego. Pequei no passado, sinto culpa no momento presente, tenho medo do futuro, a tríade ímpia. Oh, maravilhosa tríade ímpia. Mas não há nada a temer. Não há nada a temer, né? E aí ele diz assim: a partir desse nível, o mundo parece perigoso, cheio de armadilhas e ameaças. O temor, o medo, é a ferramenta de controle favorita dos agentes opressores e totalitários. E a insegurança é a mercadoria que tem à sua disposição os principais manipuladores dos mercados. Os meios de comunicação e os anúncios recorrem ao medo para incrementar as vendas, né? Então a gente tem medo de quê? A gente tem muito medo de ser feio. Então a gente compra produto de beleza. A gente tem muito medo de envelhecer, então a gente compra aquele anti-rugas. A gente tem muito medo de não parecer bem para os outros, então nós compramos as roupas mais bonitas. Nós temos muito medo de não ter o que comer, então a gente vai no supermercado e compra comida para 3 meses. Nós temos medo, medo, medo. Nós somos movidos a medo. Eu vejo tanta gente boa falando tanta coisa bonita de espiritualidade para ensinar as pessoas, mas quando você vê, vira e mexe, essas pessoas estão vibrando no medo. Não há nada a temer, tá? A proliferação de temores é tão ilimitada quanto a imaginação. Enquanto alguém se foca no medo, os eventos, os acontecimentos sempre preocupantes do mundo alimentam esse medo. Gente, liga a TV, Deus me livre. Deus me livre ligar a televisão. Só tem desgraceira, gente. Só tem desgraceira. Você quer experimentar medo, liga a TV. É muito medo, é só medo. Por quê? Gente, o medo, ele faz como um gancho psíquico na sua mente. Ele te agarra. Bem aqui, ó. Bem aqui. Ele te agarra. E quando você tá com medo, você é um consumidor muito melhor. Mas muito melhor, né? E aí não é só
o que nós vamos consumir, que é necessário ser controlado. É também o quanto nós vamos consumir, né? Então o fulano tá lá com a pressão alta, ele vai no médico e o médico receita para ele um remédio para pressão. Não manda ele comer maçã todo dia para ele afinar o sangue dele. Se você tiver pressão alta ou problemas de colesterol, coma maçã todo dia. Uma maçã por dia no mínimo. Se você quiser ainda incrementar a limpeza do seu sangue, faz um suco de maçã, não coa, bate no liquidificador com mel e uma colher de sopa bem cheia de aveia. Rapidamente você se cura dos seus problemas. Então o cara quer vender maçã, ele quer vender aveia, ele quer vender mel? Não, ele quer vender o remédio das grandes empresas farmacêuticas. E aí é legal, porque você toma um remédio para pressão e no dia seguinte você está sofrendo de dor nos olhos, que é o efeito colateral do remédio para pressão, né? O temor se torna obsessivo e pode adquirir qualquer forma. A inquietude diante da possibilidade de perder um relacionamento dá lugar aos ciúmes e a um estresse elevado. O pensamento temeroso pode se inflar até a paranoia ou gerar estruturas defensivas neuróticas e, como é contagioso, se converte na tendência social dominante. O medo é contagioso. Todos vocês que enfrentaram a nossa onda aí de 3 anos atrás, 4 anos atrás, fazendo agora, viram como o medo é contagioso. E o medo traz o quê? O ódio. As pessoas viam umas às outras sem máscara nos lugares públicos e começavam a lançar olhares de ódio. Né? Todo mundo controladinho, ó. Todo mundo ali no lugarzinho que esses caras queriam que a gente ficasse, né? No medo. O medo limita o crescimento da personalidade e conduz à inibição. Como não há energia para que se eleve por cima dessa faixa do medo, então os oprimidos são incapazes de alcançar um nível superior sem ajuda. Assim, aqueles temerosos buscam líderes fortes que aparentemente superaram seus próprios medos para que os tirem da escravidão, para que os salvem. Quando, na verdade, a única salvação possível é aquela salvação que vem de dentro, é aquela salvação que vem da consciência. Nesse livro aqui, o Dr. Hawkins, ele fala uma frase que eu sempre falo para vocês. Sempre falo para vocês, a única coisa que você pode verdadeiramente dar a uma pessoa, verdadeiramente dar, é consciência. Porque quando você dá consciência a essa pessoa, então essa pessoa, ela é capaz de fazer por si mesma aquilo que num primeiro momento ela precisa que você faça por ela. Então nesse primeiro momento você pode até fazer, mas você tem obrigação de dar a consciência para que ela faça. É a história de eu não vou te dar o peixe, mas eu vou te ensinar a pescar. Entende? Porque eu vou te dar o peixe hoje, mas amanhã eu não sei nem se eu vou estar aqui. Essa é uma boa maneira de educar os filhos, né? Por quê, Jaque? Porque a gente não sabe do dia de amanhã, né? A gente não sabe do dia de amanhã. Então é bom ensinarmos os nossos filhos a serem independentes, emocionalmente, psicologicamente, né? Quando já é maiorzinho tem que ajudar em casa, fazer as coisas, colaborar, saber se virar, né? O garotinho, ontem eu tava vendo um negócio muito bonitinho no Instagram, o garotinho começou a apanhar no colégio, ele era pequeno, e aí ele foi comentar com o pai dele que ele tava apanhando. Sabe o que o pai dele fez? Olha que pai sábio. O pai não foi lá bater nos garotos que estavam batendo nele, não. Não, o pai pegou ele, pique e ruchinho, botou ele no jiu-jitsu. Aí ele aprendeu a se defender. Quando os valentões maiores vieram bater nele, ele revidou. Ele revidou. Ele sabia revidar, ele sabia se defender. E aí, os valentões pararam de perturbar ele e foram perturbar outro. Gente, isso é sabedoria, né? Então hoje o que eu desejo para vocês é que vocês repitam que nem papagaios o dia inteiro esse pensamento: não há nada a temer, essa frase crística, não há nada a temer.
E quando você tiver um pensamento de ataque em relação a um irmão, quando você se vir mentalmente criticando esse irmão, saiba que no fundo você tem medo que esse irmão esteja vindo para sua vida para ou te causar algum dano ou para te roubar alguma coisa, talvez até o seu tempo, tá? Então você pode repetir também, não há nada a temer, e você pode abençoar esse seu irmão, tá bom? Os textos maiores que eu já separei, consegui já separar e classificar para ler para vocês, vão ficar para amanhã, tá bom, meus amores? Hoje o meu vídeo tem que ser mais curto, que eu tenho compromisso, tá bom? Então eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.